Olá a todos, este é um novo vídeo do canal Aprendo com Nico e neste dia eu gostaria de falar um tema que, da minha perspectiva, é um dos temas mais importantes quando falamos acerca das decisões que a gente tem que tomar como ser humano. Já que você seja uma pessoa cristã, uma pessoa não cristã, qualquer tipo de conceito que você possa ter, esse tema ele engloba o ser humano em geral. E o tema é como você sabe qual é a pessoa certa para você estar, para você se casar, para você namorar, para você construir uma vida. E claramente, como eu sou uma pessoa com ideais cristãos, esse tema que eu vou abordar aqui, ele vai ter matizes bem cristãos também, de forma filosófica. Bom, para começar, eu gostaria de relatar sobre um vídeo que eu assisti há muitos anos atrás sobre o ator de televisão, o ator de filme chamado Henry Cavill, que é aquele que faz o filme de Super-Homem. Acontece que ele se encontra numa entrevista e ele fala que, acho que foi a avó dele que falou sobre as coisas mais importantes da vida. E uma das coisas que ele fala é que, eu vou falar em inglês a frase: be very careful who you are going to be in the future or who you are gonna love, because that's gonna depend 80% of your success. E essa frase para mim me marcou, mesmo que já eu tenha escutado ela faz alguns anos, eu tenho deixado essa frase no meu coração. Por quê? Porque ele fala que tenha muito cuidado com aquela pessoa que você vai escolher para construir uma vida e que dessa decisão vai depender 85% do seu sucesso na vida. E por essa razão, eu pensando, meditando e analisando sobre este tema, eu cheguei a algumas conclusões. Claro que na minha perspectiva seria algo muito pessoal. Você pode ter uma diferença sobre isso, você pode concordar ou não, ou também você pode falar que faltou alguma coisa que tem que ser abordada. Mas se isso acontecer, também você pode me deixar saber nos comentários. Mas sobre isso, eu concordo com a frase que falei anteriormente, que a gente tem que ter muito cuidado. Quando eu falo muito cuidado, eu quero colocar uma ênfase nisso. Você tem que ter muito cuidado com quem você escolhe viver a sua vida. Por quê? Porque a pessoa que você escolhe, você está claramente pensando, eu imagino que sim, pensando em construir uma vida e estar com essa pessoa pelo menos pelo resto da vida. Quando você se apaixona por alguém, quando você está apaixonado, você sente amor, você começa a sentir que você quer compartilhar a vida com essa pessoa. E como uma vez eu vi uma frase que fala que o motivo pelo qual a gente se casa é para compartilhar a vida, porque a vida, de forma de ter uma vida sozinha, é uma vida muito diferente, difícil, porque o ser humano não cresceu para isso, o ser humano não se desenvolveu para isso. O ser humano é um ser amigável, um ser que tem que estar em comunhão. Tanto assim que tem alguns estudos que falam que qual é o segredo para a felicidade. Quando você analisa esses estudos, a maioria eles falam acerca
da convivência, de como você convive com as outras pessoas, com a sua família. E neste vídeo, que agora que eu vou começar a falar sobre o tema de como você sabe se a pessoa que você vai estar é a pessoa certa, ou como você sabe qual é a pessoa certa para você casar, ou você construir uma vida. Primeiro, como eu falei no começo, eu vou abordar isso de forma cristã, com os preceitos e com os ideais cristãos. Quando você é uma pessoa que acredita em Deus, você tem que procurar uma pessoa que tenha os mesmos valores espirituais. Como quais? Que vocês acreditem no mesmo Deus, que vocês tenham os mesmos conceitos de forma assim, de doutrina. Por exemplo, vocês sabem que tem diferentes tipos de doutrinas, mas que essa pessoa tenha uma koinonia, uma união com os seus preceitos. Por exemplo, quando você, se você pertence a uma corrente cristã, que você sabe, por exemplo, que existem as pessoas pentecostais, batistas, diferentes denominações, eu não consigo falar que seria totalmente errado você, por exemplo, estar com uma pessoa que seja de uma denominação diferente. Mas assim, o que eu quero falar aqui e o motivo principal, ou a mensagem principal que eu quero deixar é que deve existir uma compatibilidade espiritual. Por quê? Porque, por exemplo, você vai estar com essa pessoa pela sua vida toda. E se essa pessoa não compartilha os mesmos valores cristãos, você vai ter uma diferença muito grande. Você vai sentir uma diferença assim absurda, uma diferença que provavelmente você não concorda, que você acha que deveria ser diferente, que poderia ser melhor, dessa forma em qual você cresceu, que você aprendeu de uma forma certa. E por esse motivo, eu acredito que é necessário você ter os mesmos valores, as mesmas crenças espirituais de forma semelhante. Por quê? Porque imagina, você vai estar com uma pessoa na sua casa, você vai dividir o mesmo teto, você vai criar a sua família também. Então, se vocês não têm esses preceitos alinhados, vocês vão ter uma dificuldade nesse momento. Então, é necessário ter compatibilidade espiritual. Quando falamos do segundo ponto que deve existir quando você vê ou você tem a decisão de estar com essa pessoa, tem que ter amor e respeito. E principalmente esse ponto, ele às vezes nós não pensamos muito sobre isso. Você, por exemplo, a paixão, às vezes você sabe que ela te dá uma sensação de euforia, que você sente que você pode tomar o mundo nas suas mãos, que você consegue fazer isso, aquilo. Mas deve existir uma racionalidade quando nós decidimos nos apaixonar, estar com uma pessoa. E desse ponto sobre o amor e respeito, eu acho e também eu considero que numa relação, num relacionamento, deve existir aquele respeito ao outro, já seja o respeito aos seus ideais, já seja o respeito à vida dessa pessoa, ao corpo dessa pessoa. Quando eu falo de respeito, por exemplo, você ter muito cuidado, muitas vezes, da forma que você fala com essa pessoa,
porque você pode ferir os sentimentos da pessoa ao seu lado, dependendo de como você fala. Então, no amor existe o que é a paciência, a benignidade, o respeito. Vocês sabem que existe um texto na Bíblia que fala, em 1 de Coríntios 13, onde fala que o amor, ele é paciente, ele é benigno, ele é amoroso. Então, todos esses pontos são necessários no momento que você decide estar com alguém. A gente falou sobre a compatibilidade espiritual, o amor a respeito e deve existir honestidade, uma honestidade dentro de um relacionamento. Quando eu falo sobre isso, eu quero colocar você numa posição de imaginar que você decide estar com alguém, você decide se aproximar dessa pessoa, você decide se apaixonar com essa pessoa, mas você tem um receio de compartilhar os seus pensamentos, o seu jeito, ou a sua forma de amar. Isso cria um problema muito grande. Isso cria um problema dentro de um relacionamento, porque você não tem a disposição, ou não somente a disposição, você não tem a liberdade de você se expressar. E eu considero que dentro de um relacionamento deve existir uma comunicação muito aberta, onde você consegue ter sinceridade no momento em qual você está com essa pessoa. E o motivo, ele é muito óbvio, mas também é uma coisa que deve ser falada. No sentido que, por exemplo, você está com aquela pessoa, mas você tem medo de poder falar alguma coisa. Isso é um pouco grave quando você está num relacionamento e você não tem a liberdade de falar, olha, amor, eu não gostei disso, eu acho que a gente poderia fazer desse jeito. Existe uma conversação, uma conversa aberta, onde você tem liberdade para se expor. E tem um TED Talk em YouTube que ele fala sobre a grandeza de você ser vulnerável. Quando nós somos vulneráveis com aquela pessoa que a gente ama, você cria o que é base, uma base para fortalecer o relacionamento um com o outro. O que eu quero dizer com isso? Existe uma frase que eu espero que vocês consigam entender, porque é uma frase um pouco difícil de entender, que é aquela frase que fala: será que quando eu apresente a você os meus demônios, você vai ficar? Isso não quer dizer que a pessoa está endemoniada, não quer dizer que a pessoa tem demônios dentro de si, mas sim que cada um de nós tem dificuldades, tem diferença, cada um de nós tem alguma coisa que o outro provavelmente não vai se sentir à vontade, não vai se sentir assim, ao gosto disso. Então, não significa que no momento que você esteja com alguém, vai ser tudo uma perfeição, que claro, que você vai ter um jeito diferente, eu vou aceitar isso de forma imediata, e que tudo vai ser bom, que tudo vai ser flores, que tudo vai ser maravilha. Realmente não é isso, não acontece na realidade. Nós temos que estar com os pés no chão. Então, a frase de quando eu apresento a você os meus demônios, será que você vai ficar? Quer dizer, quando você veja as minhas falhas, os meus problemas, quando você veja a realidade minha, será que você vai me amar? Será que você vai estar comigo? Será que no momento que tenha algo que lhe incomoda, que você senta que não é bom, será que você vai fugir? Ou será que você vai ficar e falar, olha,
a gente precisa alinhar algumas coisas, ou a gente precisa melhorar em algumas coisas. Eu não vou abandonar, eu não vou te deixar. Isso aqui não vai ser quebrado. Esse laço, esse elo, essa união, esse relacionamento, ele não vai acabar simplesmente porque tem algumas diferenças entre nós. Que seja uma diferença, por exemplo, na casa de você arrumar a casa diferente, ou que, por exemplo, que a pessoa teve um problema no passado e que agora essa pessoa teve, por exemplo, o ponto que eu falei sobre uma conversa aberta. Essa pessoa tem honestidade, fala, olha, no meu passado aconteceu isso, eu estive com isso, com aquilo, mas a pessoa que está ao seu lado, se essa pessoa ama você, vai falar, olha, realmente foi um problema significativo, mas isso não significa que nós temos que romper ou que temos que acabar com a nossa união simplesmente por isso. Então, sobre a comunicação aberta, sobre a honestidade, sobre o respeito também, são pontos essenciais no momento que você decide estar com alguém. Olha, eu quero ser muito claro, no momento que você está num relacionamento, que você não sente, que você pode confiar naquela pessoa, não se envolva. Não crie profundidade nesse relacionamento, porque não vai ser um relacionamento duradouro, não vai ser um relacionamento em qual você possa estar e você possa ser feliz, sabe? Porque no momento que você tem medo de que essa pessoa te julgue, de que essa pessoa vá embora, ou que aconteça alguma coisa, não está certo, não é a forma ideal para você estar junto a uma pessoa. E eu demorei para falar desse ponto sobre a comunicação, porque a comunicação é um dos principais, uma das principais ferramentas que é necessária dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, dentro de uma família, sabe? Tem um vídeo muito famoso na televisão, um vídeo americano, sobre um casal que ele tem mais de 80 anos de casados. O cara tem 103 anos vivo e ele está casado há 80 anos com uma pessoa. Imagina, muitas pessoas não conseguem viver 80 anos. Imagina estar casado com essa mesma pessoa, com a mesma pessoa durante tanto tempo. E no vídeo, o apresentador, o entrevistador, ele fala: qual é o segredo para você durar tanto tempo junto a essa pessoa? E sabe qual foi a resposta do casal? É uma resposta que me comove. A resposta dela foi: a gente simplesmente se senta na mesa e a gente conversa. Olha que bonito. Olha que gratificante, maravilhoso, completa essa resposta. Por quê? Pelo motivo que durante uma vida toda, cara, vai existir diferente tipo de problemas. Vai existir muitas diferenças um com o outro. Vai existir muitos fardos que vocês vão ter que carregar. Vai existir muitas vezes momentos que você vai falar: olha, isso aqui não está certo. Mas o que a gente faz? A gente senta na mesa e a gente conversa. Para mim, sentar na mesa é algo muito importante, porque quando você está sentado na mesa, eu não quero colocar que simplesmente você sentado na mesa que você precisa falar, claro que não. Você pode falar no quarto, você pode falar quando esteja deitado, você pode falar em qualquer momento. Mas o que eu quero enfatizar é que quando você tem uma conversa, você consegue resolver muitas coisas, sabe? Você consegue resolver bastante coisas e a comunicação é a chave para um relacionamento duradouro, um relacionamento, um casamento
verdadeiro, amoroso, respeituoso, que tem o objetivo de crescer juntos. E falando de crescer juntos, um dos temas que eu quero abordar neste vídeo é sobre o apoio ao outro. E isso aqui também é algo importante. Nós falamos já sobre os valores espirituais, sobre o amor, sobre o respeito e também sobre a conversa. Agora eu estou falando acerca do crescimento ou do apoio ao outro para vocês crescerem juntos. Olha, quando você decide estar com alguém, quando você decide buscar alguém para estar junto, você tem que observar, será que essa pessoa te motiva a você ser melhor? Será que essa pessoa motiva você de uma forma assim, que você possa falar, quando eu estou junto com essa pessoa, eu sinto que eu consigo alcançar meus objetivos, que eu me sinto mais em segurança, que eu sinto que essa pessoa me apoia, que essa pessoa pode falar, olha, você está passando por uma dificuldade agora, mas eu estou contigo. Eu estou aqui. A gente vai sair dessa juntos, sabe? É algo que pode parecer simples, assim, tipo, apoio, você consegue. Não é isso que você consegue. Às vezes o apoio é simplesmente você falar, olha, eu sei que tá passando por muitas coisas diferentes, horrível totalmente. Você fala, olha, eu estou aqui. A gente vai passar por isso juntos. Então, durante o desenvolvimento do relacionamento, deve existir o apoio e o crescimento. Por isso que eu falei que daquela frase vai depender 85% do sucesso que você tenha na vida. Imagina se você tem uma esposa, você tem um esposo, essa pessoa não te apoia. Você sabe quão importante é o apoio durante a formação, durante o crescimento de uma pessoa, de forma espiritual, de forma social, de forma pessoal, de forma de carreira, de trabalho, de família. Se essa pessoa que está ao teu lado não te apoia, não está contigo realmente, olha, lamentavelmente não vai existir coinonia, não vai existir um relacionamento bom, um relacionamento que nós possamos falar, isso aqui pode ter momentos de dificuldade, mas é um relacionamento duradouro, um relacionamento que mesmo com a dificuldade é algo bom. Então, é necessário nós compartilhar os mesmos pensamentos, os mesmos valores. E aí eu não falo sobre valores espirituais, eu falo sobre valores da vida. Por exemplo, já para terminar esse vídeo aqui, eu falo sobre valores de família, que você decida, por exemplo, você precisa estar numa concordância de ser, olha, a gente vai decidir isso juntos, a gente vai estar nessa juntos, porque você decide estar com alguém, não é para você estar sozinho, para você se isolar, para você falar, não, eu estou no meu canto e aqui eu não vou permitir que você invada o meu espaço, que você... Não tem isso de espaço, tem a parte do respeito, mas tem a parte da união em que você fala, olha, eu quero tomar essa decisão, mas você acha que essa decisão é pertinente? Você acha que isso aqui seria algo certo? Você concorda? Você está de acordo? O que você diz sobre isso? São esses pontos que podem parecer simples, mas são essas coisas pequenas que fazem de uma vida mais leve, de um relacionamento melhor, de um relacionamento mais adequado, se essa seria a palavra correta.
Então, eu espero que vocês tenham considerado esse vídeo para suas vidas. É necessário nós ter valores espirituais, valores sociais iguais. Nós necessitamos ter o respeito e o amor dentro de um relacionamento. Nós precisamos de ter uma comunicação aberta. E por último, nós necessitamos ter apoio. Então, sei que foram bastante coisas abordadas na minha fala, mas eu achei um vídeo, uma fala pertinente, sabe, necessária, porque muitas vezes nós nos envolvemos com alguém e por não ter esses pontos claros, acaba não dando certo, sabe? Assim, não simplesmente no ambiente evangélico, não simplesmente dentro das igrejas, mas na vida secular. Quando não existem estes valores, estes princípios que eu tenho falado, você não consegue estar com a pessoa, você não consegue avançar com a pessoa. Então, tomem em conta isso aqui quando vocês decidam estar com alguém. Espero que se vocês gostaram desse vídeo, vocês deem like no vídeo. Também vocês compartilhem com aquela pessoa que você gostar, com aquela pessoa que você decidir. E a gente se vê numa próxima no canal de Aprendo com Nico.